Olá, gente! Como ontem eu prometi, hoje nós vamos fazer uma análise sintática um pouquinho mais divertida, né? Então, hoje eu estou gravando aqui da minha cozinha, né? Para assim ficar algo mais à vontade, mais descontraído. Tá aqui, eu coloquei o quadro aqui na mesa. Aqui atrás é a pia, gente, ó. Tomando um cafezinho, ó, cafezinho básico, né? Só tô esperando mais alguns alunos entrarem também, porque eu marquei às 15, ainda falta um minuto. Então, vamos esperar os meus queridos e fofos alunos maravilhosos que eu amo de paixão. Estou com muitas saudades. Gente, tô com muita saudade de vocês, de encher o quadro aquelas várias vezes, né? Tá faltando até o comentário de alguns, né? Do Enzo, que falava, pô, tu tá de zoação, pra que tanta coisa? E eu disse, é que tem muita coisa aqui dentro, né? Então eu preciso externar isso para vocês. Então vamos lá, só esperar mais um pouco, dar umas 15 horas para a gente começar a análise sintática. Aí vamos lá, deixa eu ver que horas são agora. 15 horas, gente. Vamos começar então. Vocês sabem que a análise sintática é o terror, né, de muitos alunos, mas é uma coisa tranquila, só tem que ter muita calma. Por quê? Qual é a função da análise sintática? É mostrar a hierarquia das palavras, ou seja, quais são aquelas que são os seus núcleos, quais são os complementos e quais são as coisas acessórias, que são os adjuntos. Porque de acordo com a posição que uma palavra ocupa em uma frase, aí que ela vai ter uma certa função. E a palavra escolhida hoje por mim é a palavra energúmeno. O que é energúmeno? Quando essa palavra surgiu, lá no grego, significava o quê? Alguém possuído por algum espírito, né? Então, energúmeno é alguém que está fora de si por causa de algum espírito. Isso era lá na Grécia Antiga. Aí essa palavra foi acrescentado mais um sentido, que era alguém possuído por algum espírito maligno, ou seja, demônio. Porque, né, a Bíblia, quando ela foi, né, confeccionada, assim, né, todos os livros juntos, né, do Antigo Testamento, ele foi feito em latim. Todo esse processo foi feito em latim, né? Então vamos lá. Então, energúmeno, quando essa palavra surgiu, ela era o que? Alguém possuído por algum espírito maligno. E com o passar do tempo, essa palavra foi ganhando novos significados. Entre eles, alguém tolo, estúpido e imbecil. Longe de mim. É tudo isso, longe de mim, imagina. Jamais falaria uma coisa dessa. Então essa palavra energúmeno, ela vai estar nas frases que eu vou colocar aqui e, de acordo com a posição delas, essa palavra vai ser algo extremamente importante ou algo acessório. Vamos brincar então? Vamos lá. Deixa eu ver quem é que tá aí online dos meus queridos e fofos alunos. Dá oi aí, gente. Olha, a Duda tá aí, a Catrine. Já tô amando já. Ô Duda, dá um oi pra mim aí. Deixa eu acenar a Catrine.
Oh, ela deu coraçãozinho. Amo essa guria, gente. Vocês não têm ideia. Viu que eu tô falando que te amo aqui na frente de todo mundo. Que babado, né? Mas eu amo mesmo, meus amores. Tô morrendo de saudade. A Catrine também amo. Linda do meu coração. Vamos lá então. Vamos usar um exemplo da palavra energúmeno como algo extremamente importante. Vamos lá, eu vou escrever a frase. E aí a gente vai ver por que ela é um núcleo. Olha lá. Eu vou mostrar a frase para vocês. Aqui, ó. O energúmeno é um amigo à nação. Né? Não tô querendo colocar nada aqui, longe de mim isso aí, imagina, né? Meu Deus. Deixa eu colocar a câmera frontal. Tá ali, ó. O energúmeno é um perigo à nação. Tá ali. A palavra energúmeno aqui, ela é o núcleo do sujeito. Por quê? Quando a gente começar a análise sintática, nós vamos identificar duas partes essenciais, duas partes principais. Vamos lá. Quais eram mesmo, gente? Sujeito e predicado. Quem é o sujeito dessa frase aqui, ó? O energúmeno é um perigo à nação. Lembra daquele macetezinho para a gente descobrir quem é o sujeito? Perguntamos antes para o verbo que ou quem. Quem é um perigo à nação? O energúmeno. Isso aqui é o sujeito. E tudo que sobra é predicado. Então, quando a gente começar a fazer a análise sintática do período simples, ou seja, em uma só oração, nós começamos identificando quem é o sujeito e quem é o predicado, né? Então, o energúmeno, ela é formada, o sujeito, ele é formado por duas palavras aqui, o e energúmeno. Quem é a palavra principal ali? Que se eu tiro, esse sujeito morre. É o ou o energúmeno? É o energúmeno. Então essa palavra, em uma parte da frase que não pode ser retirada, ela se chama núcleo. Então energúmeno aqui é do sujeito, né? Se há algum núcleo, pode acontecer de ter palavras acessórias. O o, nesse caso aqui, é uma palavra acessória. Por quê? Porque a gente pode retirar da frase sem que a frase fique totalmente incompleta. Porque se a gente tirar o o ali, ó, eu vou colocar a câmera frontal de novo. Ó, se eu tirar o o, vai ficar é um perigo à nação. Esse sujeito ainda tem sentido, ele tem autoridade. Então, gente, quando a gente tem uma palavra em uma frase em que a sua função é acessória, ou seja, ela pode ser retirada sem que essa palavra perca sentido, nós temos um adjunto. E como energúmeno aqui nessa frase, ela é um substantivo, que são aquelas palavras que dão nome às coisas do mundo, toda a palavra acessória para um substantivo é um adjunto adnominal. Então, energúmeno aqui o é adjunto adnominal. Por quê? Porque é uma palavra acessória para um núcleo substantivo e pode ser retirado sem que esse substantivo sinta falta, né? Por que tem esse nome, né? Porque a maioria dos professores não explica o que significa a nomenclatura gramatical. Adjunto é junto de.
porque ad é uma preposição latina. E adnominal é ao nome. Então, junto ao nome. Ou seja, nome é também uma forma de, de nomear um substantivo. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, ó, energúmeno é núcleo. Quantos núcleos tem esse sujeito aqui? Um só. Então, esse sujeito todo aqui, ele é sujeito simples, porque só tem um núcleo. Esse núcleo, ele pode estar no singular ou no plural. Tanto faz. Tendo apenas um núcleo, sujeito simples. Agora, vamos analisar rapidinho o predicado. Pulou para o predicado. Opa! É um perigo à nação. Esse predicado aí, gente, ele mostra uma ação ou ele é mais uma característica do sujeito? É um perigo à nação? Isso aí não é ação, isso aí é uma característica do sujeito. Esse predicado que mostra apenas uma qualidade do sujeito, ele se chama predicado nominal. Então, o predicado nominal, ele é aquele que serve para quê? Quando a gente quer dar uma definição de alguma coisa. Por exemplo, o Sol é uma estrela. Esse predicado é uma estrela, ele não indica ação, mas sim característica de algum sujeito. Então, todo o predicado que não mostra ação, mas sim característica de um sujeito, ele é o predicado nominal. O predicado nominal, ele é bastante utilizado em definições. Ou seja, quando tu quer falar que algo é ou não é alguma coisa, né? E esse verbo ali, ó, e tem um tipo especial de verbos, que é o é aqui. O é, ele não é aquele verbo comum que indica ação. Ele é aquele verbo que só é a ponte entre a qualidade e o sujeito. Esse verbo que até pode ser apagado, né, dessa frase, que ainda há um certo sentido, ele é o verbo de ligação. Verbo de ligação, a gente vai colocar a sigla ali, VL. A língua portuguesa ela é bem rica em verbos de ligação, porque várias outras línguas têm isso, e várias línguas, principalmente línguas indígenas, não têm verbo de ligação. Por causa disso que os índios falam muitas vezes assim, homem branco mau. Porque eles não dizem, né, o homem branco é mau. Eles dizem homem branco mau. Por quê? Porque várias línguas indígenas não têm verbo de ligação. Porque verbo preliminarmente é uma palavra que mostra ação. Ação em um certo tempo e também em um certo modo. Mas na língua portuguesa nós temos um tipo específico de verbo que eles não mostram ação, mas sim eles são ponte entre o sujeito e uma característica desse sujeito. Então a gente tem um predicado nominal porque está mostrando a característica desse sujeito. O energúmeno é um perigo. Né? E onde está a característica? Toda essa parte aqui, ó, um perigo à nação. Isso aqui que é a parte principal do predicado nominal. Ele vai ser o único tipo de predicado que o seu núcleo não é o verbo, sim a característica dada ao sujeito. Então isso aqui vai se chamar predicativo. Eita caramba! Do sujeito. Essa parte aqui vai ser a parte mais importante do predicado nominal, sem a qual esse predicado morre. Né? Por quê? Ó, experimenta por fora tudo isso aqui, ó, um perigo à nação. Vai ficar o energúmeno é. Vai ficar incompleto. A gente
dois predicados. Agora, se a gente tirar até o verbo de ligação, ó, o energúmeno, a gente pode até colocar uma vírgula, vírgula, um perigo à nação. Ou pode até pôr 2 pontos, um perigo à nação. Ainda tem sentido. Então, tudo que confere sentido a algo na frase é o núcleo. Tranquilo? Então, essa foi a primeira análise sintática que a gente fez. Agora vamos pegar um outro tipo de predicado e vamos mostrar uma outra função de energúmeno. Né? Vamos ver. A comunidade vamos lá, pensando numa frase aqui bem bonitinha para a gente agora ver a palavra energúmeno como não mais algo extremamente importante, mas algo importante também. Vamos lá, vou colocar a frase ali para vocês olharem. A comunidade científica abomina. Aí a gente alçou a palavra energúmeno a uma outra função dentro da frase. Vamos ver qual é. Lembra qual é o primeiro passo para a gente fazer a análise sintática? Identificar sujeito e predicado. Primeiro, olhinho no verbo. Dando ação. Ó. A ação de abominar algo, ou seja, de condenar alguma coisa. Quem abomina? A comunidade científica. Então, o sujeito está aqui. Se lembra? Quando a gente pergunta que ou quem para o verbo antes dele, nós descobrimos o sujeito. Agora vamos analisar este sujeito ali. A comunidade científica. Qual é a palavra principal dele? A palavra principal dele é sempre um substantivo. Né? Quem é o substantivo aqui dentro? É a palavra que eu não posso tirar de maneira alguma. É comunidade, porque se eu tirar a comunidade, olha como esse sujeito morre. Ó. A científica, né, abomina o energúmeno. Morreu, né? Então, o núcleo temos em comunidade. Porque se eu deixar só esse núcleo, esse sujeito ainda tem sentido. Ó. Comunidade abomina o energúmeno. Porque as palavras a e científica são acessórias para o substantivo. O a e científica são os adjuntos adnominais. Lembra? Aquelas palavras acessórias para um substantivo que podem ser retiradas sem que esse substantivo se... Claro que os adjuntos também servem para dar um colorido maior para um substantivo, né? Para dar mais características substantivo. Só que o substantivo, se a gente tirar isso aqui, ó, ele ainda tem sentido completo. Né? Então, adjunto é tudo que se apoia em algo que já tem sentido completo. Tranquilo, gente? Então, agora a gente vai ver que o sujeito é simples por causa do único núcleo que ele tem. Só tem um núcleo, que é comunidade. Agora, tudo que sobrou ali, predicado. Esse predicado ele é diferente do outro. Porque o outro ali de cima, ele não mostra o quê? Ação. Esse aqui já mostra. Né? Então, o predicado que mostra tão somente uma ação, ele é o predicado verbal. E o predicado verbal não pode ficar de maneira alguma sem o verbo. O verbo ali é abomina. Se é predicado verbal, nós temos 2 tipos básicos de verbo. O verbo transitivo e o intransitivo. A gente faz um testezinho para saber se é um ou outro. Coloca um ponto final depois de abomina. Ó, a comunidade científica abomina. Vai ficar completo esse verbo. Ó, a comunidade científica abomina, ponto final. Tá faltando alguma coisa, né? Porque quem abomina
abomina algo ou alguém. Nesse caso aqui nós estamos abominando alguém. Longe de mim, né, falar certos nomes. Deus me livre. Credo. Deus me livre, né? Porque vai que eu apareça depois com a boca cheia de formiga, né? Porque sabe como que é esse pessoal, né? Eles não gostam muito de crítica. Então, ó, abomina ali é um verbo transitivo. Se ele é verbo transitivo é porque a gente não consegue colocar o ponto final depois dele. Ele vai precisar de mais alguma coisa para a gente completa. Quem abomina, abomina algo. Vamos abominar o energúmeno. Ótimo, abominamos o energúmeno. Entre esse verbo e esse complemento desse verbo, lembra que complemento é algo importante para que alguma palavra tenha sentido completo. Então, esse energúmeno aqui é objeto direto. Por que ele é objeto direto? Porque ele se liga ao verbo sem auxílio de preposição. Lembram o que é preposição? Preposição são aquelas palavrinhas bem pequenininhas que servem para relacionar duas palavras entre si. Por exemplo, o que eu estou tomando. Aqui, ó. Café, leite. Qual é a palavra que eu coloco entre essas duas que una essas duas palavras? O com. Café com leite. O com é preposição. Preposição só tem uma única função dentro de qualquer língua. Uma função relacional. Ou seja, que promove relações diversas entre as palavras. Nesse caso aqui que eu estou tomando, o com mostra a especificidade do café. Café com leite. Né? Por exemplo, a mesa. Mesa, madeira. Qual é a preposição que eu posso colocar ali? De. Mesa de madeira. O de é preposição. Aí vai estabelecer uma outra relação, que é uma relação que as gramáticas chamam relação de matéria. Então tá. Então esse verbo aqui, voltando a ele, abomina, porque quem abomina, abomina algo. Então a comunidade científica abomina, não posso colocar o ponto final, eu não posso terminar essa ação verbal aqui. Essa ação verbal ela vai precisar de um complemento, de um alvo para essa ação. O direto, ele tem a função semântica, ou seja, de sentido, de ser o alvo da ação verbal. Os objetos diretos, eles correspondem ao que lá no latim era o caso acusativo, que completava os verbos como alvo dessa ação verbal. Como por exemplo, eu chuto o energúmeno. O energúmeno vocês sabem quem é, eu não preciso dizer. Graças a Deus que as pessoas que estão me vendo são pessoas inteligentes e têm uma percepção interessante da vida. Eu chuto o energúmeno. Quem é o alvo da minha ação verbal? O energúmeno. E está completando o sentido desse verbo chutar, então é objeto direto. E o latim era acusativo, que hoje se chama objeto direto. Tranquilo? Então a gente viu que energúmeno aqui é uma coisa importante. Aqui em cima é algo extremamente importante, é núcleo. Aqui é uma parte integrante da frase, porque completa sentido. Aqui não, aqui o núcleo ele é o sentido de uma parte da frase. Agora vamos colocar o energúmeno como algo acessório. O dirigente, longe de mim falar em nomes, tá, gente? Eu sei que na aula eu falo que nós trabalhamos com nomes. Quando algum aluno quer me contar algum babado forte, eu sempre brinco com eles. Vai, eu quero nomes. Trabalhamos com nomes. O dirigente energúmeno
Vamos colocar mais uma frase aqui. Longe de mim citar nomes, mas meia palavra basta. Olha, ó, a frase que eu coloquei ali. Ó. O dirigente energúmeno discorda da ciência. Temos ali, de novo, um predicado verbal, só passando a dica já. Porque o verbo indicação aqui, ó, indicação é predicado verbal. Vamos descobrir quem é o sujeito? Vamos! Vamos perguntar pro verbo. Quem é o verbo aqui? Discorda. Quem discorda? O dirigente energúmeno. Longe de mim colocar nomes próprios, gente. Substantivo próprio não dá ainda. Deixa esse dirigente energúmeno cair, mas que a gente fala abertamente, tá bom? Mas a gente aqui vai brincar de outra forma. Não é núcleo, gente. Ô, pessoal, vou falar. Eu me empolgo falando mal, né, do energúmeno. Vê se pode uma coisa dessa. Professor de português não erra. Professor de português são semideuses. Vamos lá. Tudo isso é o sujeito. Quem é a palavra principal aqui nesse sujeito? É o o? Não. Dirigente energúmeno. A gente viu que energúmeno aqui em cima era núcleo. Aqui, energúmeno tem diminuída, porque a palavra principal aqui é dirigente. Dirigente, então, é núcleo. O energúmeno e o o são meros acessórios para o dirigente. Então, o energúmeno aqui, de um núcleo, depois de complemento, agora chega a adjunto. Um mero adjunto. É o adjunto adnominal, assim como o o. Né? Adjunto adnominal. Né? Vê que a mesma palavra pode ter N funções dentro de uma frase. Vê que maravilha isso? E o sujeito é o quê? Simples, de novo, um sujeito simples, porque estamos trabalhando com apenas um único núcleo. Ante é o predicado. Como eu falei, predicado verbal. O núcleo é o verbo, a palavra discorda. Então, a palavra discorda aqui, eu posso fazer aquele testezinho do ponto final? O dirigente energúmeno discorda, ponto. Vê que não pode? Ser um verbo, vamos voltar ali. Se um verbo indica ação e após ele não podemos colocar o ponto final, então esse verbo é transitivo. Porque a ação vai ter que passar, vai ter que transitar por ele. Por causa disso que essa nomenclatura ela se usa dessa forma. Transitivo é algo que passa, algo que transita além de uma palavra, algo que tem que ter algo a mais. Nesse caso aqui, então, discorda, verbo transitivo. Mas que tipo de transitivo que é esse? Abomina? Abomina algo. Aqui é discorda de algo. A gente tem uma diferençazinha entre esses dois verbos transitivos. Esse aqui não pede preposição depois dele, porque ele pede logo o complemento dele. Então aqui é transitivo direto, porque ele chama o seu complemento diretamente, sem auxílio de preposição. Agora esse discorda aqui, ele pede preposição, ele pede a preposição de. Então aqui a gente tem um verbo pedindo um complemento, mas se utilizando de uma preposição. Esse verbo que se utiliza de uma preposição entre ele e o seu complemento é o transitivo indireto, porque ele pede complemento indiretamente, por meio de uma preposição. E complemento de discorda? Discorda de quê? Da ciência. Isso aqui é o objeto indireto. E no predicado verbal, o núcleo é o verbo. Porque sem ele, essa parte da frase morre. Viu como a análise sintática não é tão difícil assim? Ai, gente.
Espero que tenham gostado desse pocket de análise sintática, período simples, né? Porque a análise sintática do período composto é um pouquinho mais espinhosa e eu também posso fazer uma live sobre análise sintática do período composto, mas aí vocês vão ficar apavorados com a nomenclatura gramatical. Então, ó, só uma curiosidade, todos esses nomes que nós temos de aprender na aula, tipo assim, núcleo, complemento, né, adjunto, isso tudo se deve à nomenclatura gramatical brasileira, que é uma instituição lá pelos anos 40 que unificou os termos gramaticais. Por quê? Porque antes cada um dos gramáticos dava um nome para algo da frase, então ninguém se entendia. Só que a partir da década de 40, mais ou menos, se eu não me engano, tudo isso foi unificado, né? Então, a nomenclatura gramatical brasileira, sigla NG, mostra isso aí. Mostra que as coisas têm o mesmo nome para as mesmas funções, né? A fim de que todo mundo possa entender isso. Tranquilo, gente? Espero que tenham gostado. Um beijo ao Francisco elogiou. Obrigado, Francisco. Etimologia eu amo de paixão. Para quem não sabe, etimologia é o estudo da origem das palavras. Eu sei latim e sei também grego, mas mais latim eu sei mais, né? Que eu fiz latim lá na época da faculdade. Escolhi latim, porque todo mundo que entra na letras vai para o inglês ou para o espanhol. Eu quis ser o diferentão e escolhi latim. É bem complicado, é bem difícil, que me deu um conhecimento linguístico bem apurado. Adoro um cafezinho, gente. Eu tô tomando litros de café por dia, comendo chocolate também. E aí vocês estão conhecendo a minha cozinha. Ó, tem até uma churrasqueira aqui, que eu só usei uma única vez. Então, quando terminar essa pandemia, aí eu vou convidar os meus amigos para nós fazermos um churrasco aqui em casa, tá bom? Gente, amei ver vocês, amei ver os meus fofinhos ali, dando oi pra mim, saudade deles. Saudade de pôr uns 4 quadros cheios para vocês copiarem enlouquecidamente, encher vocês de leitura, mas eu estou fazendo isso também online. Alguns alunos estão tendo de ler obras clássicas, eu acho isso importante, vocês têm de ler. Pelo amor de Deus, leiam para que não se tornem energúmenos, né? Pessoas estúpidas, pessoas que acreditam em terra plana, que é só uma gripezinha, tá bom? Um beijo, vocês podem mandar dúvidas para mim que eu tento respondê-las em tempo hábil, tá bom? Um beijo, saudades.